Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós que estamos no período da igreja chamado de Quaresma, que é uma preparação para a Páscoa. Olhamos para os nossos pecados que nos tornam indignos de Deus. Por outro lado, olhamos para tudo que Deus fez e faz para nós, para a nossa salvação. E juntos com o salmista, no Salmo 95, nós dizemos: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Com essas palavras iniciamos o nosso culto. Invocar a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
culpa, Jesus foi rejeitado, maltratado e morto. Mas Ele ressuscitou para nossa justificação. E Ele mesmo diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Crer em Jesus significa reconhecer os nossos pecados e confiar no perdão que Ele, pelo seu sacrifício na cruz, nos adquiriu. Vamos, portanto, com toda humildade e confiança no perdão em Cristo, confessar diante de Deus os nossos pecados. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou seu Filho unigênito para que morresse por nós, e por amor de seu nome nos perdoou todos os pecados. E aos que creem em seu nome lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que confessou arrependido o seu pecado, crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, e tem o desejo de corrigir a sua vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus, e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
nós ouvimos a palavra de perdão, nós podemos adorar a Deus dentro do Salmo 95, versículos 1 a 9, onde o salmista faz um convite para nós louvarmos a este nosso Deus, que não nos abandona em nossos pecados, que está sempre ao nosso lado, nos amparando, protegendo, abençoando, que é o nosso rochedo da salvação. A este Deus nós devemos adorar, confiar e entregar as nossas vidas em suas mãos. Salmo 95, versículos 1 a 9, o pastor lerá este texto. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas em sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. A leitura do Antigo Testamento escolhida para hoje encontramos em Êxodo capítulo 17, versículos 1 a 7, onde nos é retratado o episódio que o Salmo agora há pouco relatou. O povo de Deus, depois de ver as maravilhas que Deus fez na saída do Egito, agora tem sede. E Deus, de forma maravilhosa e milagrosa, dá água para eles beberem. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali adiante de você, sobre a rocha de Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Assim termina a leitura do Antigo Testamento.
A leitura da epístola escolhida para hoje encontramos em Romanos capítulo 5, versículos 1 a 8, onde o apóstolo Paulo fala que nós somos felizes porque Deus nos amou e Deus providenciou a salvação para cada um de nós. Em Cristo nós temos aquilo que precisamos para sermos felizes, a paz com o nosso Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim termina a leitura da epístola.
Santo Evangelho escolhido para hoje encontramos em João capítulo 4, versículos 5 a 26, onde Jesus tem um encontro inusitado com uma mulher pecadora e ele acolhe esta mulher e ele mostra para essa mulher que ele é o seu Salvador, que ele é a água da vida eterna que desceu do céu, e essa mulher tem a sua vida transformada. Por mais pecados que alguém possa ter, Jesus ama, Jesus acolhe e Jesus salva. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho há pouco lido, ressaltando o tema: celebremos o rochedo da nossa salvação. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimado irmão e irmã, o que é pior, passar fome ou passar sede? Certamente ficar com sede é muito pior do que ficar com fome. O nosso corpo precisa desesperadamente de água para viver. Teoricamente, uma pessoa pode ficar até 3 meses sem comer, mas as estatísticas mostram que a pessoa pode morrer se ficar até 40 dias sem comer. Já sem água, uma pessoa morre de 2 a 4 dias. Quando o povo de Deus saiu do Egito pela ação milagrosa de Deus, constatou o poder de Deus nas 10 pragas, na abertura do Mar Vermelho, mas agora está no deserto e sem água. E logicamente, o povo começa a reclamar, desesperados sem água. Deus manda a Moisés então bater em uma rocha, e dela saiu água para alimentar com fartura todo o povo. Deus, Ele sempre é maravilhoso com o seu povo. Ele nunca deixa o seu povo na mão. Ele sempre está cuidando do seu povo, mesmo que ele não perceba a presença e o cuidado de Deus em meio aos problemas e aflições da vida. Pensando nesta presença maravilhosa de Deus na vida do seu povo, na sua e na minha vida, nós dizemos com o salmista no Salmo 95: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, porque Ele nos deu o seu Filho unigênito. Nós, seres humanos, temos muitas necessidades físicas, emocionais, psicológicas, sociais, para serem sanadas, para sermos felizes. Mas nenhuma necessidade nossa é maior
que a nossa necessidade espiritual. O ser humano pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se não tiver amor e um sentido na vida, ele não é feliz. O tal do vazio existencial, tão falado nos dias de hoje, e que causa uma infelicidade tão grande ao ponto da vida não ter mais sentido e nem valor, é justamente a falta do amor de Deus e da presença de Deus na vida das pessoas. Desde que o ser humano lá na criação deixou Deus de lado, trouxe sobre si mesmo desgraça, sofrimento, infelicidade e morte, como diz Romanos. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Não há uma só pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam, não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Como um cego tateando, procurando o caminho certo, o ser humano procura desesperadamente a felicidade e algo que preencha o vazio existencial que existe dentro dele, mas ele não consegue encontrar nada. Deus, movido unicamente por seu amor, envia seu único Filho ao mundo, Jesus Cristo, para nos socorrer, para nos encontrar, para nos salvar através do seu sofrimento na cruz, em nosso lugar, pagando pelos nossos pecados e nos dando de presente o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Assim, em Cristo, o ser humano encontra novamente aquilo que ele perdeu lá no Jardim do Éden, a presença de Deus em sua vida. Na fé em Cristo, nós temos um Deus que nos ama, e nos ama tanto, ao ponto de querer que nós o chamemos de Pai. Na fé em Cristo, nós não estamos mais perdidos e condenados ao inferno. Pelo contrário, nós somos buscados e somos carregados no colo de Cristo por esta vida até nós chegarmos aos céus. Celebremos o rochedo da nossa salvação, porque Ele nos deu o seu Filho unigênito. No Evangelho de hoje, Jesus tem um encontro inusitado com a mulher samaritana. Esta mulher, que nem tem nome no Evangelho, era desprezada por todos, tanto que ela vai sozinha tirar água do poço, e em pleno meio-dia, o que era muito incomum. Essa mulher era desprezada pelos outros pelas seguintes razões. Primeira, era samaritana, o grupo dos judeus que se desviaram do povo de Deus e eram desprezados pelos judeus. Segundo, ela já teve vários maridos. Terceiro, estava sozinha, porque ninguém dava bola para ela. A forma como Jesus olha e fala com essa mulher é linda. Ele não a julga, não a despreza, ele se interessa por ela e faz ela se sentir valorizada. Mais ainda, Jesus lhe oferece algo que vai mudar a vida dela e toda a vila em que ela morava, quando ele diz: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu sou o Salvador, eu que estou falando com você. Essa mulher não entendeu que Jesus estava lhe oferecendo o amor de Deus, o perdão de Deus, a salvação de Deus, mas ela sentiu que algo estava acontecendo em sua vida, um milagre. Ela foi transformada pela ação e pela presença de Cristo, e depois toda a sua vila também é transformada pela presença de Cristo, pois ela volta para a sua vila, convida todos para virem ver o Salvador e estar com Ele.
E depois de eles, a vila toda, estar na presença de Cristo, eles dizem assim lá no versículo 42: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Celebremos o rochedo da nossa salvação, porque Ele nos deu o seu Filho unigênito, porque Ele está presente em nossas vidas. O que saciou a sede do povo de Deus na leitura de Êxodo no Antigo Testamento foi a presença de Deus na vida deles. O que fez o povo de Deus caminhar 40 anos pelo deserto e não se gastarem nem a roupa nem as sandálias, vencerem as guerras, serem alimentados diariamente com o maná, tomarem a terra prometida e serem vitoriosos? A presença de Deus na vida deles. O que transformou a vida da mulher samaritana e de todo o povo daquela vila? A presença de Cristo em suas vidas. O que fez com que milhões e milhões de cristãos vivenciarem a sua fé nos 2 milênios após a vinda de Cristo, ao ponto de preferirem morrer do que perder a fé? A presença de Cristo em suas vidas. O salmista diz que o motivo da felicidade dele e nossa também é que nós temos um Deus que nos ama, que se importa conosco, que está presente em nossas vidas e que nos deu, através do sofrimento e morte de seu Filho na cruz, o perdão dos pecados, a vida e a salvação. Cristo preenche o vazio existencial em nossas vidas. Ele cura o nosso pecado. Ele dá sentido à nossa vida. Ele nos anima e nos mostra o caminho certo a seguir. A presença de Cristo em nossas vidas é como uma luz que brilha em nós e vai à frente de nós, mostra o caminho certo e o objetivo de vivermos este mundo, sermos fiéis a Ele e servirmos e adorarmos a Ele até chegarmos aos céus. Estimado irmão e irmã, celebremos o rochedo da nossa salvação, porque Ele nos deu o seu Filho unigênito, porque Ele está presente em nossas vidas. Quanto tempo você pode ficar sem comer? 10, 20, 30 dias? Quanto tempo você pode ficar sem tomar água? 2, 3 dias? E quanto tempo você pode ficar sem Jesus em sua vida? Nem um segundo. Assim, junto com o povo de Êxodo, a mulher samaritana, o apóstolo Paulo e o salmista, nós hoje nos alegramos e sempre damos graças, porque pode nos faltar tudo do material, mas com Cristo nós somos completamente felizes, não precisamos de mais nada. O meu viver é Cristo, diz o apóstolo Paulo. Celebremos o rochedo da nossa salvação, que é Cristo, vivendo uma vida consagrada a Ele, buscando em primeiro lugar em nossa vida, na meditação da sua palavra, na oração e na adoração e serviço a Ele na igreja. Assim, nós sempre estaremos satisfeitos e felizes, mesmo passando por problemas e dificuldades, na esperança certa de um dia estarmos com Cristo lá no céu, onde receberemos dele um grande abraço e ouviremos da sua própria boca: você foi um servo bom e fiel, foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou, me serviu, deixou eu cuidar de você. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.
Ó Senhor nosso Deus, como nós somos felizes, felizes porque o Senhor está presente em nossas vidas, o Senhor nos acolhe, mesmo cheios de pecados, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos ama, que a Tua presença em nossas vidas nos encha de alegria, de paz, que nós possamos estar na Tua presença todas as vezes que pudermos, na meditação da Tua Palavra, na oração, no participar ativamente dos cultos em nossas igrejas, que nós possamos viver na Tua presença todos os dias e que nós saibamos que tanto nos bons momentos como nos maus momentos, o Senhor continua sendo o nosso bom pastor e nada nos faltará. Ó Deus, continua sempre presente em nossas vidas, guiando-nos, abençoando-nos, protegendo-nos, amparando-nos, animando-nos a continuarmos a nossa caminhada de fé rumo ao alvo, a vida eterna nos céus. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois será o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Cristo vai